Olá, pessoal. Que alegria, que maravilha, mais uma oportunidade de estarmos com você nesse conteúdo maravilhoso que a Lister Channel oferece para você. E agora, como foi prometido, inauguramos o nosso podcast, um programa diário que vai trazer para você entretenimento, vai trazer alegria, vai trazer conteúdos de qualidade e pessoas que agregam valor ao nosso cotidiano, trazer mensagens otimistas, trazer reflexões, trazer muita curiosidade. E para começar o nosso primeiro podcast, nós convidamos uma figura extraordinária que tem um legado deixado em todo o país, em todo o Brasil. Quem não conhece, a voz agradabilíssima, uma voz que eu considero assim um fenômeno no rádio e na televisão brasileira. Um homem que deixou uma marca, um legado por tudo que prestou de informação e de conteúdo no rádio e na televisão brasileira. Eu falo de um ser humano extraordinário que eu conheço há meio século. Eu falo de um ser humano maravilhoso que, além de ser um homem de Deus, é um homem de caráter. No rádio brasileiro, como eu já disse, deixou uma história construída. Na televisão brasileira, ficou conhecido em todo o país. Nada mais, nada menos do que Carlos Bianchini. Rogai por nós. Seja bem-vindo. Que maravilha, hein? Que maravilha, amigos. Um ambiente abençoado por Deus. Muito obrigado pelo fenômeno, pelas palavras. É uma alegria enorme participar do Lister Channel. Parabéns por essa ideia. Bianchini, para dar essas boas-vindas, eu queria que você recebesse uma lembrança singela do nosso canal, onde você vai poder assistir esses vídeos diretamente nesse suporte para celular aqui, onde você pode colocar até um tablet. Isso é uma forma de receber você com carinho e falar um pouco da sua vida. Que maravilha. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Então, Bianchini, eu gostaria de saber, antes de mais nada, um histórico seu sobre a sua vocação. Essa vocação maravilhosa, você foi abençoado por Deus com um dom. Deus nos dá os nossos dons, os nossos talentos, e você tem um talento extraordinário como locutor, mas também como entrevistador. Eu me lembro quando eu era garoto, já ouvia os seus programas, Cidade contra o Crime, depois você na TV Manchete, o seu redator-chefe. Mas quem vai falar disso é você. Então eu queria que você contasse para os nossos seguidores um pouco da sua história. Fique à vontade, o microfone é todo seu e é um privilégio, uma honra para o canal Lister Channel receber uma figura adorável como você. Fale um pouco da sua vida, da sua trajetória, lá de trás, quando você fazia Jornal Nacional, quando você fez aquelas incursões no rádio, através daquelas rádios que dominavam a audiência, como foi a Rádio Globo. Então eu queria que você contasse pra gente, com essa simpatia, com esse sorriso agradável que você tem, que iluminou toda essa sala de podcast. E, gente, eu me arrisco a dizer que foi a melhor escolha que a Lister Channel fez. Eu queria agradecer o pessoal da produção, que escolheu a dedo quem iria inaugurar esse podcast. E o Bianchini será uma parceria irretocável para esse nosso canal Lister Channel, especialmente o podcast. Carlos Bianchini, rogai por nós. Amigos e amigas, Lister, eu conheço o Lister há mais de 50 anos. E nós fazíamos bailes de debutantes. Ele fazia todo o som dos clubes, bailes fenomenais, e eu apresentava o cerimonial. Então fizemos muitos eventos. Hoje vejo o Lister Channel como uma representação do que este homem tem de ideias, de consecução de ideia, de realização de boa ideia. Mas, Lister, o Carlos Bianchini começou lá nos anos 60. E eu saí do Exército, servi na Vila Militar, e aí saí do Exército e, gente, precisa trabalhar, né? Eu comecei a descobrir a vocação no Exército, quando apareceram as cerimônias e me convidavam para realizar o evento da cerimônia nos quartéis. Quando eu saí do Exército, eu comecei a pensar no rádio e na televisão, mas era um mito e eu não sabia qual o caminho. Nessa época, morava num bairro do Rio de Janeiro chamado Campo Grande. Era distante do centro.
Hoje, com a locomoção maravilhosa, mas naquela época era muito pior. E aí começou a haver a necessidade de procurar as emissoras de rádio. Eu não sabia como começar. Havia uma vocação, mas a ideia inicial não sabia como. E aí comecei a me aproximar de pessoas do rádio. Mas, de repente, minha mãe descobriu que era colega, no Lloyd brasileiro, da esposa de um homem, de um radialista de renome, chamado Jair Martins. E a esposa do Jair Martins começou a fazer indicações ao marido, e o marido me escreveu cartas de apresentação na época, para a Rádio Tupi, Rádio Globo, Rádio Jornal do Brasil, e eu procurei a Rádio Tupi, a primeira. E ali eu passei nos testes iniciais e entrei para cursos dentro da emissora. Que legal. Cursos de locução, de narração, de interpretação, tudo isso existia na época. E entrei na Rádio Tupi, situada na Praça Mauá. E o sacrifício de locomoção era muito grande. Ali eu comecei a fazer o grande matutino Tupi, às 7 horas da manhã, e conheci um homem, o Antônio de Almeida, que foi o grande mentor da minha vida. Depois, o Júlio Lousada. Júlio Lousada apresentava um programa às 6 horas da tarde, a Ave Maria, com Júlio Lousada. E ele me deu muitas instruções. E ali eu consegui começar as entrevistas. Fizemos um programa chamado A Tupi Comanda o Sucesso. E ali eu entrevistei a Yael Dayan, filha do Moshe Dayan, que era o chefe do comando militar de Israel na época, na guerra do Yom Kippur e essas coisas todas. Entrevistei o homem que foi o primordial do transplante de coração no Brasil. E foi uma maravilha. Ali foi uma escola fenomenal. Trabalhei muito na Rádio Tupi, mas começou a haver a necessidade da escolaridade do material. E aí eu fiz um concurso, fiz o meu teste, fiz o meu vestibular e entrei para a PUC. Paralelo à Rádio Tupi. Comecei a cursar comunicação social. Na época chamava-se jornalismo. E aí eu me formei na PUC e comecei a continuar na Rádio Tupi. De repente a Rádio Tupi entrou num clima muito ruim financeiro e começou a atrasar o salário e eu saí do rádio. Bianchini, me perdoa uma pequena intervenção na sua fala. Há dois aspectos que você colocou aí e que me chamaram muita atenção. Esse Júlio Lousada, que fazia Ave Maria, era uma comoção nacional. Verdade. Quando ele lia, a minha avó, Clotildes, ela não passava um dia sem aquele copo d'água, que hoje são assuntos adotados pelos telepastores. Com relação a essa outra questão que você levantou, é uma peculiaridade que enriquece a sua história, a sua carreira. Muito bom. Aí eu segui naturalmente o caminho, estudando, cursando, formando e seguindo. Abandonei o rádio e entrei para as páginas amarelas, listas telefônicas, páginas amarelas. Como eu tinha o marketing do jornalismo, que eu fiz comunicação social com foco em rádio, televisão e marketing. E aí entrei para as páginas amarelas, vender anúncio das páginas amarelas. Mas um detalhe importante, Bianchini. Nessa época que você colocou a Rádio Tupi como centro das atenções, eu te faço uma pergunta. A Rádio Tupi, nessa época, ela já pertencia ao tradicional Diários Associados? Já. Porque o Assis Chateaubriand, o fundador da TV Tupi e da Rádio Tupi, fundou os Diários Associados. E aí a emissora pertencia ao grupo Diários Associados. E eu continuei ali nas listas amarelas e tal, e de repente encontro com um diretor da Rádio Globo, ali no Lago da Carioca, aqui perto, e o Mário Luiz. E ele, Bianchini, você está fora do rádio, eu tinha que voltar e tal, sua voz. E acabei voltando para a Rádio Globo. Que bom! E na Rádio Globo fiquei muitos e muitos anos, apresentando o Globo no Ar, A Cidade contra o Crime, que era um programa similar à Patrulha da Cidade. Sim. Na Rádio Tupi. Então, A Cidade contra o Crime com o Samuca, era um programa de altíssima audiência. Altíssima audiência. Muito bom. O Seu Redator-Chefe à meia-noite e outros programas dentro da emissora. De repente, o Sistema Globo de Rádio comprou a Rádio Mundial o irmão Zarur, o Alziro Zarur. Me lembro perfeitamente. O Alziro Zarur tinha uma emissora no centro da cidade, aqui no Cineac, Trianon, e ele vendeu então a Rádio Mundial.
E eu e outros colegas começamos a fazer parte do cast. Não era podcast, mas era cast. E comecei a seguir na Rádio Mundial, né? Foi um período muito bom, de muita audiência. Era uma rádio musical e não havia FM na época. E foi muito bom o período. Da Rádio Mundial e Rádio Globo, eu fui para o Rio Grande do Sul. Agora, Bianchini, me permita mais uma vez uma pequena parte. Quando você fala em Rádio Mundial, você nos reporta a nossa juventude. Quem é que não conheceu a Cidade contra o Crime? Você e o Samuel Correia, o Samuca, né? Fazendo aquele embate, era uma coisa muito sedutora, uma coisa muito envolvente. E quando você fala em Rádio Mundial, quem é contemporâneo vai se lembrar do Mercê Limar, vai se lembrar do Ademir Lemos, o Almir, e vai se lembrar também da época da Furacão 2000. E o Big Boy. E o Big Boy, o grande Big Boy, que fazia as noites, boates, e era uma coisa muito envolvente. Então você está nos transportando para uma época de ouro, onde se preservavam valores que hoje não se preservam mais. E nesse período, amigos e amigas, eu conheci o Lister. Lister queria fazer grandes bailes, grandes festas e realizou muita coisa maravilhosa. Parabéns, hein? Nessa época, Lister fazia um sacrifício porque ele tinha ideia e compilava todos os cartazes, banners, posters. Ele fazia colagem, ele lutava e no sábado nós realizávamos aqueles cerimoniais fenomenais. 15 anos, né? Bailes de 15 anos, muita formatura, pessoal, nesse período da Rádio Mundial. Pessoal, o Bianchini causa uma felicidade muito grande quando se reporta essa época, porque eu me lembro perfeitamente que existiam mães que faziam uma poupança ao longo de toda a vida da filha, até completar os 14, 15 anos, para que realizasse um sonho que muitas mães não tinham, que era fazer aquele baile de 15 anos para elas, mães. Então elas transportavam. E as meninas queriam, as meninas desejavam. E as meninas desejavam porque era uma tradição. É verdade. Os bailes de 15 anos eram uma tradição. Me lembro dos cadetes da aeronáutica se formavam ali no salão. Então era uma coisa tradicional. A nossa querida Marrom, Alcione, ainda conseguiu manter essa tradição até bem pouco tempo atrás na Escola de Samba Mangueira. Ela pegava aquelas meninas e fazia um baile de 15 anos coletivo. Então, uma época em que esses valores eram preservados. Obviamente que o tempo passa, o mundo se transforma e essa tradição já não existe mais com a mesma influência que havia na vida dessas meninas. Mas é um dado que o Bianchini coloca que é extremamente relevante. Nesse período também, eu recebi a proposta de dirigir 2 emissoras de rádio e fazer o Jornal da Globo, na época, na TV Gaúcha. E aí mudei para o Rio Grande do Sul e fui trabalhar lá. Fiquei 5 anos no Rio Grande do Sul, voltei de lá para a Rádio Bandeirantes, aqui um período na Rádio Bandeirantes, com o Haroldo de Andrade, que saiu da Rádio Globo, um outro colega da Rádio Tupi também saiu da Tupi e formou a Rádio Bandeirantes. Ali eu fiquei até a inauguração da Rede Manchete de televisão. E nesse período, quando eu terminei aquele trecho lá do sul do país, voltei, inaugurei a Rede Manchete e fundamos o Jornal da Manchete. Que bom! Nele ali foram 15 anos, muito profícuos, muito bons, e que eu pude agregar valores a muitos comerciais, muitas narrações de comerciais, inaugurações de empresas. Foi um período muito bom. Depois da Rede Manchete, veio a Rádio Melodia, vieram outras emissoras. Muito bom o período. Graças ao Senhor nosso Deus. Agora, sim, se Deus não estiver na nossa vida dirigindo os nossos passos, somente com a força do seu braço, você não vai a lugar nenhum. É verdade. Agora, Bianchini, o que me admira muito na sua figura, além dessa voz extraordinária, que foi um presente que Deus lhe deu, você tem toda uma qualidade na direção desses trabalhos que você coloca. Quando você faz as suas palestras, eu tenho observado uma postura, diferentemente das palestras de hoje, que viraram um bate-papo informal. Isso não é ruim, não é pejorativo, e eu não tenho autoridade nenhuma para fazer juízo de valor sobre isso. Mas a qualidade dos locutores mudou muito. Mudou muito, e algumas delas eu posso considerar até, de certa forma, que se transformaram em coisas chulas, onde você fala muita gíria, onde você fala muita coisa que
investe no comportamento das pessoas. É. E esses valores precisam ser preservados. Então, eu gostaria de deixar claro essa condição de admiração que eu tenho, não necessariamente só pela sua voz, mas pela qualidade e pela postura dos locutores que nós tínhamos antigamente, como o Haroldo de Andrade, o Luiz, que você lembrou aqui, muito bom. Então, a lembrança do Jornal da Manchete que você faz me reporta a essa qualidade. É como os políticos. Você não tem políticos com a mesma qualidade que você tinha como uma Sandra Cavalcante. É verdade. Eu me lembro que a Sandra Cavalcante era uma Ulisses deputada... Guimarães. Ulisses Guimarães. A política mudou muito, virou uma coisa tóxica. Mas, enfim... A Sandra Cavalcante, eu me lembro perfeitamente, Carlos Lacerda, Carlos Frederico Werneck de Lacerda. Foi um grande governador que nós tivemos, que fez o aterro do Flamengo. Nos premiou com uma obra magnífica como o Parque do Flamengo. E ele fundou a SEDAI também. Sim, sim. Todo o serviço de água da Zona Sul, porque Nós temos... na época faltava muita água na Sim, Zona Sul do sim. Rio de Janeiro. O Parque do Flamengo, Bianchini, é um patrimônio que nós temos porque é o maior parque do mundo à beira-mar. São apenas 1.300.000 metros quadrados. E eu já fiz uma escritura no cartório, registro de imóveis, elegendo o Parque do Flamengo como o quintal da minha casa. Você não tem direito a visitar sem me pedir autorização. Então, veja bem... Esse nome Parque do Flamengo que você diz é muito bom. Porque esse aterro do Flamengo não é... Eu acho que aterro é pejorativo. É verdade. É um pouco pejorativo. Então, na verdade, foi um aterro, né? Sim, grande foi um aterro. É verdade. A história é muito bonita, o projeto da Lota. E eu queria até lembrar aos nossos seguidores que será publicado em poucos dias um excelente documentário que nós estamos fazendo sobre o Parque do Flamengo, pedindo permissão a você só um instante, Bianchini, para tratar desse tema. Esse documentário vai ao ar dentro de poucos dias. É um documentário riquíssimo, onde temos filmagens com drones e todas as atividades que tem hoje no Parque do Flamengo. E um dado muito importante, antes de devolver a palavra ao nosso querido Carlos Bianchini. O Parque do Flamengo, além de ser o maior parque do mundo à beira-mar, maior parque com 1.300.000 metros quadrados de área premiada pelo nosso querido Burlemax, com aquela jardinagem, um projeto da Lota, mas que ele só perde para o Central Park. O detalhe é que o Central Park não é à beira-mar, é um parque urbano. E, então eu fiquei assim assustado essa semana, assustado não, eu fiquei surpreso, Bianchini, com uma pesquisa da revista Exame, onde estabelece que o Parque do Flamengo é o segundo maior cartão postal visitado na cidade do Rio de Janeiro. Só perde para Copacabana. Não perde para o Cristo Redentor, não perde para o Pão de Açúcar. É o segundo maior ponto turístico visitado na cidade do Rio de Janeiro. Puxa, é verdade. Mas agora, a respeito do rádio, né? Eu lamento um pouco a filosofia de alguns donos de emissoras, proprietários, que desvalorizaram um pouco o rádio. Eu sinto o rádio um pouco desvalorizado. E cresceu mais a televisão. Era o futuro, né? Muitos do rádio saíram para a televisão, né? O que existe na televisão hoje em dia, existia no rádio há muitos anos. De manhã, né? As notícias e tal. Porque a televisão ficou um pouco mais cheia de mobilidade. Alcançou a possibilidade de transmissões do local. Antigamente não era possível. Hoje há mais possibilidade, né? Então você leva dentro de um carro, quer dizer, uma van, né? Um carro, você pode levar grandes equipamentos e transmitir do local. Sim. Não é? Então isso deu uma mobilidade à televisão muito grande. E maculou um pouquinho o rádio. Eu sinto isso. Mas o rádio tem uma história fenomenal. Fenomenal. A televisão, Bianchini, ela desenvolve um outro papel. As novelas, por exemplo, entraram dentro das residências e desenvolveram um papel extraordinário. Mas realmente deu uma esvaziada muito grande nessa figura extraordinária na vida das pessoas que foi e continua sendo o rádio. Por exemplo, eu cito a Rádio Nacional, que foi um ícone quando tinha aqueles programas, né, com aquelas cantoras de rádio tradicionais. É né? o que é a televisão hoje. Que é a televisão hoje. Era isso mesmo. Houve um período também que eu fiz junto com a Rádio Globo, Rádio Mundial, eu fiz a TV Globo.
Então eu era locutor de cabine, porque no período os comerciais não eram muito gravados como são hoje. Nós fazíamos ao vivo. Então entrava o slide e a narração do locutor. Que Então, se legal. você anunciava um produto, você anunciava ali ao vivo. O intervalo inteiro era muito tenso. Depois entrava o programa. Nesse período, eu fiz a cabine, chamada cabine, né? Cabine da TV Globo. Depois gravei chamadas. Fiz um período de Jornal Nacional, lá no início. Depois fiz o Jornal Hoje. E muitos trabalhos. O Globo de Ouro, narrei, Oh. apresentava o Globo de Ouro. Muito bons programas. Então, Bianchini, A você Rede tem Manchete que foi foi o carro-chefe. foi um carro-chefe. Porque foi muito tempo, muito mais tempo, né? A mesma coisa. Bianchini, essa sua história é uma história riquíssima, que agrega muito valor à informação, não só ao pessoal daquela época, como ao pessoal de hoje, que precisa ter um norte, precisa ter uma referência de qualidade. Não só de voz, porque a voz quem dá é Deus, mas, sobretudo, qualidade no comportamento do locutor. Você sabe que o nosso canal, Lister Channel, ele tem um foco, né? Ele tem uma proposta. Sim. Essa proposta é levar conteúdos de valor, porque eu vou aqui parafrasear o nosso querido Miguel Falabella. Hoje se consome muito lixo na internet diuturnamente. A cada 10 pessoas que você vê dentro do transporte urbano, 9 estão diante de um celular. E é preciso que nós tenhamos o cuidado de não permitir que essas pessoas se contaminem com informações tendenciosas, informações perniciosas e, sobretudo, informações que possam mexer com aquilo que a gente tem de valor, que é o seu comportamento. Perfeito. Quando você agride a sua mulher, e você não tem esse direito, isso é comportamento. Quando você emite uma opinião contaminada por outra informação, que agora virou a moda, chamam-se fake news, né? Isso é comportamento. Então, Bianchini, você está de parabéns pela sua trajetória. Agora me fala um pouco da atualidade, as palestras que você faz. Aí eu desenvolvi essa possibilidade porque eu comecei a descobrir, fazendo cerimoniais em empresas, que os palestrantes só mostravam o lado de escolaridade técnica para os funcionários. E eu descobri um nicho ali de poder ajudar, colaborar, mostrar também a energia positiva de Deus dentro da empresa. E aí eu escrevi 2 livros. Na época, gravei 7 CDs motivacionais, Que bom. baseados no livro da humanidade, que é a Bíblia. Sim. E eu trouxe, inclusive, para te dar de Então presente, vamos mostrar para os nossos 2 seguidores. dessas obras. Entusiasmo, um princípio de Deus. Te dou de presente esse Que livro. bom, gente. Olha que publicação riquíssima que pode agregar valor à sua vida. Entusiasmo. eu Se descobri- tem uma coisa, Bianchini, que eu tenho muito entusiasmo. Claro, Agora, você nós temos que ter o cuidado, a responsabilidade de usar bem o entusiasmo. usar bem o entusiasmo. É Porque o verdade. entusiasmo, isso é muito o meu caso, quando ele passa para o extremo da euforia, é um perigo. Isso é um já desequilíbrio. aconteceu comigo Né? Oh, algumas vezes. Se eu não tivesse Deus comigo, se eu não tivesse um equilíbrio espiritual muito forte, e se eu não tivesse, sobretudo, o apoio da minha família, os meus 4 filhos que são presentes de Deus, a minha mulher, que é uma coisa que eu sou literalmente apaixonado, digo isso a ela todos os dias, me torno cansativo, minha mulher que é o amor da minha vida. Esses foram os 4 pilares de sustentação na hora que você tem uma depressão. Imagina, quem me conhece, imaginar que eu possa ter uma depressão. Mas todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, se você tiver esses pilares, Bianchini, que é família, que foi a maior invenção de Deus, a mulher, Deus estava muito inspirado quando fez a mulher, né? Estava num dia de boa. E você ter um equilíbrio espiritual e, sobretudo, ter a presença de Deus na sua vida, sem isso você não vai a lugar nenhum. Meus amigos, Deus você não pode ver, você não pode tocá-lo, mas Ele está tão presente na nossa vida como o ar que você respira, como o amanhecer
e, sobretudo, como eu falo e você pode me ouvir. Então, Bianchini, eu recebo com muito carinho, porque o entusiasmo é uma ferramenta fundamental, de extrema importância para quem empreende alguma coisa. E até para você que não empreende, para você que precisa levar uma palavra de carinho, de conforto. Tudo na vida é empreendimento. Não é? Eu estava admirando este brinde fenomenal do Lister Channel, tomando minha água, mas numa canequinha fenomenal, linda, simples e linda. Isto aqui é marketing e isto aqui é entusiasmo, não é verdade? Eu aprendi Em criar algo. Eu aprendi desde garoto, Bianchini. Eu trabalho com comunicação e com publicidade há muitos anos. E com muita humildade, eu fui premiado por Deus com muitas oportunidades. Porque tudo na vida é oportunidade. Oportunidades, elas também se criam. A crise cria oportunidades. E eu trabalhei muito com isso aí que o Bianchini fala, que é marketing de emboscada, né? Você aproveitar as oportunidades para criar... empreender, para você imprimir a sua capacidade de desenvolver pequenas ações, pequenas coisas. Eu vou citar um exemplo aqui básico. Um vizinho que você cumprimentar e der um bom dia, aquilo pode fazer uma diferença na vida dele que você não tem ideia. As pessoas hoje andam muito depressivas, muito apressadas, o cotidiano nos rouba, muitas vezes, essas possibilidades que você tem de cumprimentar, de se socializar, de harmonizar a sua vida. E lembrar os nomes das pessoas. Sim, as pessoas gostam de ser tratadas pelo nome. O seu nome, em princípio, né? Mas a respeito do entusiasmo, Sim. A gente sabe que o grego foi o idioma básico da humanidade. Depois veio Roma, com o latim e tal, mas adaptaram-se ao grego. E do grego vem a palavra entusiasmo. Entusiasmos. Que bom. En quer dizer dentro, tus quer dizer Deus em grego, e asmos é para ser um substantivo. Entusiasmo quer dizer Deus dentro de você. Ou seja, Lister Channel é cultura. Pois é. Quem tem entusiasmo verdadeiro tem Deus dentro de si. E depois dele veio um outro livro que eu trago aqui de presente para você também. Benefícios de Deus, uma conquista. Descobri, amigos, que tudo tem que ser conquistado. Este estúdio, a criação deste microfone, uma caneca de amor, um texto, uma logomarca, tudo tem que ser conquistado e são benefícios de Deus. A sua vida, o seu lar, o seu dinheiro, a sua cultura, o seu parente são benefícios de Deus que você tem que conquistar. E aí eu escrevi mais um livro. Bianchini, eu vou pedir a sua permissão para mostrar esse livro aqui para os nossos seguidores, mas essa permissão vai se estender um pouquinho. Eu vou pedir sua permissão para dividir a leitura desse livro com a minha mulher, a mulher que eu amo, que me deu 4 filhos lindos. Eu vou pedir a sua permissão para dividir essa leitura com ela e com uma pessoa que eu tenho um carinho, as duas Reginas, Regina Lúcia e Lúcia Regina, que adoram leitura e são suas fãs. Muito obrigado. E pedir sua permissão também para mandar um livro desse para minha irmã, Gorete, que está em Recife. E de lá ela já passou uma mensagem aqui para o pessoal da produção, já fez um comentário que é apaixonada pelo Carlos Bianchini, sua fã. Muito obrigado. E depois, Lister, vieram 7 CDs. Hoje quase não se usa mais CDs, mas um CD com salmos e provérbios da Bíblia, outro CD com os milagres de Jesus, foram 2 CDs, mostrando os milagres de Jesus, porque Jesus fez mais, falou mais do que fez os milagres. Ele mostrou, ele era um historiador, ele mostrava a história através de parábolas. Mas eu queria te fazer um pequeno à parte. O ser humano precisa ser recriado, precisa ser reinventado. O ser humano precisa ser refundado. Porque quando você fala nos milagres de Jesus, você me lembra de um dado que nos deixa profundamente tristes. Gente, Deus curou 10 leprosos. Vocês sabem quantos voltaram para agradecer a Deus? Você sabe? Apenas um. Meus amigos, minhas amigas, assim mesmo a vida. Meus queridos seguidores, o ser humano pede muito, mas agradece pouco. Então esse CD
É o Milagres de volume, Jesus. tem o volume 1 e o volume 2. Vem a calhar muito, porque essa lembrança me deixa muito triste. Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Meus amigos, agradeça por tudo que você tem, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Tem uma fila monstruosa de pessoas querendo ter os seus problemas. É verdade. Outro CD também foi com as orações de Jesus. Muito bom. Uma análise em cada oração, uma análise em cada milagre de Jesus. Depois do Orações de Jesus, vieram 3 volumes com as parábolas de Jesus. Jesus falava através de parábolas. Naquela época, as parábolas eram um simbolismo do momento. Então ele traz uma história, mostra um ensinamento e joga na comunidade, que começava com os discípulos e ia pela sociedade local, né? Deram 7 CDs. 7 CDs. Agora, presentes de coração e de amor. Eu e de agradeço. homenagem. É recebido com muito carinho. Agora, Bianchini, Você para que pode os nossos transformar seguidores... isso em pendrive também. Sim, é isso que eu queria colocar, Bianchini. O nosso seguidor, ele está vivendo o mundo das transformações que foram impostas pelo advento da inteligência artificial. Nós tivemos, depois da Revolução Industrial, nós tivemos a introdução da informática, depois a engenharia genética e depois a inteligência artificial. Então, hoje, um celular passa a ser uma ferramenta indispensável na vida de qualquer ser humano. Eu costumo dizer até que o celular faz parte do meu corpo, como esse fone faz parte do meu corpo. Então, eu queria que você esclarecesse para o nosso seguidor quais são as possibilidades, quais são as vias que existem para que acessem sem ser o CD. Porque, conforme você colocou com muita propriedade e com a inteligência que Deus lhe deu, você colocou que não se usa mais o CD. Realmente uma ferramenta fora de uso. Nós podemos, através de redes sociais, através de pendrive que você disponibiliza, nós podemos, através, por exemplo, dos canais, hoje, conforme é o Spotify, nós podemos introduzir esses CDs, essas publicações, elas podem ser disponibilizadas a tempo e hora em outros canais? Eu digo assim, o Spotify é mais musical, né? Mais musical. Os CDs são mais falados, é uma análise de tudo que houve, né? Agora, eu não fiz ainda muita colocação em todos os órgãos da internet. São os CDs. Eu faço a entrega pelo correio, disponibilizo, as pessoas telefonam, fazem o seu pedido, eu entrego. Mas um futuro próximo é possível. Porque aí cada um tem a liberdade de transformar no seu pendrive, colocar no seu telefone, no seu tablet, não é? Faz o que quiser. Coloca no automóvel. De pronto, eu já quero colocar toda a nossa infraestrutura do canal. O canal é movimentado por um time extraordinário de profissionais, oriundos da rádio, oriundos da televisão. É como você que nos premia, que nos brinda com essa parceria sua aqui no nosso canal. Então eu quero colocar à sua disposição, da sua produção, todas essas possibilidades tecnológicas que existem hoje, das quais o nosso canal já usa. E colocar esses CDs transformando em plataformas plataformas, inclusive a nossa loja virtual. Nós temos uma loja online. Porque às vezes a pessoa deseja um produto apenas. Não é? Nós temos vários salmos, vários milagres de Jesus. Eu queria aquele milagre X e tal. Hoje existe muito isso. Mas é melhor ter a coleção, porque, modéstia à parte, é uma maravilha de Deus. Veja bem, você conseguiu constituir, ao longo desse legado, uma chancela, uma marca, Carlos Bianchini. Pela sua trajetória, pelo nome que você deixou registrado em toda a sociedade brasileira. E eu queria que você falasse um pouco sobre a questão das palestras que você faz para empresas, os workshops, todo esse trabalho que você oferece, que você disponibiliza para as grandes empresas que querem um palestrante de qualidade e principalmente com o seu lastro, né? Fala um pouco disso. Eu procuro trazer para as empresas a necessidade, claro que é feito primeiro um feedback. Eu procuro saber a necessidade da empresa. E a que se dirige, né, a palestra, em assunto e em público-alvo. Mas eu procuro colocar a necessidade da empresa dentro da palavra de Deus. Eu procuro trazer as energias do livro da humanidade para dentro da motivação, do motivacional.
e aí a palestra acontece. Tem sido muito bem recebida, graças a Deus. Se eventualmente alguns dos nossos patrocinadores aqui do canal, nós já fomos agraciados com alguns patrocinadores, que é quem financia esse canal, né? A gente está com o Pires na mão, caiu uma moedinha aqui na caixa registradora para pagar o estúdio, para pagar tudo. Se eventualmente alguns dos nossos patrocinadores manifestarem algum interesse numa palestra sua, estarão disponíveis com a professora Claudete, não é isso? É verdade. A primeira-ministra. É verdade. É isso aí. E o telefone 999-259970. Tá, nós vamos providenciar para o nosso querido Carlos Bianchini um QR Code, que hoje é o que há de mais moderno para você acessar todas as redes sociais, e nós vamos disponibilizar. Nesse primeiro instante, eu vou pedir à produção do podcast, nosso querido Bruno, nosso querido Leon, que disponibilizem aqui no vídeo o telefone que o Bianchini acabou de colocar, para que vocês possam fazer uso, fazer perguntas a ele. É uma pessoa acessível, um ser humano, conforme eu já coloquei, de farto material didático, como vocês puderam observar, mas sobretudo um ser humano acessível e um homem de Deus. Então fica o telefone aí, mas dentro de muito pouco tempo haverá um QR Code, como nós temos no nosso canal, onde vocês podem acessar tudo que vocês quiserem saber, inclusive essas publicações e a história do Carlos Bianchini, o site dele, tudo que vocês tiverem interesse em acessar. Depois veio a Adonep. Adonep, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Olha como é que eu ainda não estou com Alzheimer. A Adonep é uma organização fenomenal. Não é igreja, realiza jantares para que através desse jantar e de uma palestra no jantar, de como um empresário, seja ele qual for, descobriu Jesus na sua vida, através de milagres, Jesus desenvolveu a sua vida profissional. Então, o jantar da Adonep é um modo muito maravilhoso de a palavra de Deus chegar na população. Aí eu conheci a Adonep, e a Adonep tem servido assim de alicerce para a minha vida, contando testemunhos, né? E aí desenvolvendo muitas palestras também. Eu tive a oportunidade de frequentar um jantar desses que o Bianchini acaba de colocar, que envolve os empresários, de um modo geral. Por isso chama-se Adonep, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Na época, se eu não me engano, era o Áureo Marques Barbosa. Isto. Viu como é que a mente está boa ainda, apesar dos 67 anos? O Áureo Marques Barbosa tinha uma imensa metalúrgica numa rodovia do Rio de Janeiro, no qual ele fazia os trilhos de trem, fez toda a iluminação da ponte Rio-Niterói. Caramba! Uma coisa maravilhosa a metalúrgica dele. O que é importante destacar nessa instituição Adonep? É porque o empresário, de um modo geral, isso não é regra, ele está sempre muito envolvido com a questão das empresas. Eu, particularmente, acordava sobressaltado, quando eu era empresário, pequeno empresário, eu já acordava sobressaltado para cobrir o cheque no banco no dia seguinte. A gente vivia uma vida de agonia. Você vendia o almoço para comprar a janta. Então, nós que fomos empresários nessa década de 80, 90, a gente sabe quais foram os obstáculos que nós tivemos que transpor para sobreviver. Então, existia o advento do cheque. O cheque era um problema na vida da gente, porque você não tinha como conseguir cheque em banco. E por que eu estou citando esse dado? Porque a Adonep, ela forçava, através de um jantar, a pessoa a se desviar de toda aquela coisa de negócio. Tem gente que não vive um minuto, Isso. é o tempo todo ali naquela agonia de atividade empresarial. E quantos não tem tempo nem para a família? Sim, nós temos não o pega maior... na mão da esposa. O maior sócio que o empresário tem é o próprio governo. É um sócio que você tem que dar tudo e não sobra nada, no final das contas, para o empresário. E esse quadro não mudou muito. O empresário vive uma permanente agonia.
porque ele tem muitos custos, desde os custos do empregado, o empregado que você paga 2.000, ele te custa praticamente 4. Então, essa agonia rouba do empresário a possibilidade dele dedicar um tempo para Deus, um tempo para ele, um tempo para sua família, para ele, um tempo para o esporte, um tempo para a sua saúde. E a Donep, ela criou essa possibilidade através de um jantar do sujeito se redescobrir, do sujeito ter um tempo ali para avaliar a sua condição espiritual, a sua condição de pai, de família, mas, sobretudo, de um homem submisso ao Criador, que todos nós somos submissos ao Criador. Eu volto a enfatizar o seguinte: somente com a força do seu braço você não vai a lugar nenhum. Quem não se rende a Deus, principalmente aquela turma que bate no peito, eu sou ateu, graças a Deus. Tem o agnóstico, que nós respeitamos, e nós aqui não, no nosso canal, nós não criamos nenhuma veia de religião. Cada um tem a sua religião e todas têm que ser respeitadas na plenitude. Da mesma forma como o nosso canal não trata de nenhum viés político. O canal não é feito para isso. O nosso canal é para agregar valor à vida das pessoas com uma proposta. Sempre vamos trazer, Bianchini, coisas propositivas. Quando nós falarmos de um tema sem exploração, sem sensacionalismo, sem especulação, nós vamos também trazer a sugestão para os problemas que envolvem todo o nosso cotidiano. É o comportamental, né? Comportamental. Isso se propõe o canal, né? E depois da Donep? Depois da Donep continuaram as palestras, né? Teve a Rádio Melodia nesse período e hoje em dia continuo nesse mesmo caminho, né? Já com uma aposentadoria e tal, bom. mas ainda fazendo palestras e cerimoniais e outras coisas. E agora dividindo a Lister Channel, dividindo o microfone. Olha, gente, será um grande prazer. Vocês não têm ideia de como esse homem vai agregar valor ao nosso canal, não é só pela sua história, é pela energia que ele emite, pelo que ele traz de positivo para nós, além dessa voz que é um trovão, essa voz que foi um presente de Deus. E eu agradeço a Deus, Bianchini, encerrando a nossa entrevista. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, consagrar a sua vida a Deus, dizer a você que é um privilégio para mim, uma honra ter a sua amizade e uma honra dobrada quando você empresta a sua voz para ser uma das vozes oficiais e ser um âncora do nosso canal aqui, porque o nosso canal quer exatamente isso, ditar comportamento e trazendo exemplos como esse. A sua história é um exemplo que me honra muito. Então eu quero agradecer a você por essa entrevista, dizer que você sempre será uma pessoa bem-vinda no nosso canal e que eu espero em Deus poder corresponder a você todo esse carinho, toda essa dedicação. Que Deus abençoe a sua vida de forma plena, essa família linda que você construiu, com a Renata, que eu vi com 2 aninhos de idade. Renata agora está nos Estados Unidos, mas certamente está assistindo, como a minha filha está me assistindo do Canadá, como o Hilder Barbosa está nos assistindo do Canadá. O pessoal também que passou mensagem aqui, lá de Bangkok, muita gente nos assistindo, como o programa é ao vivo, pessoas de Bangkok e pessoas da Tailândia. Muito obrigado pela audiência que vocês estão dando, por essa interação. Bianchini. E a Claudete hoje apoiando tudo. A internet tem um alcance muito sem limite. Então, Bianchini, que o nosso eterno Deus, nosso Pai, possa revestir você da grande armadura dele e continue fazendo de você esse ser humano invejável, porque eu tenho que confessar a você, com toda humildade, que eu invejo essa voz e faço dela um espelho, faço do seu caráter... Cada um tem o seu dom, né? Cada um tem o seu dom. Faço do seu caráter um exemplo que eu procuro seguir e não jamais envergonhar os seguidores, jamais frustrar minha família, jamais causar nenhuma coisa que possa arranhar a minha imagem diante de todos vocês. Um beijo no coração de vocês e obrigado, Bianchini. Muito obrigado. Obrigado pelo teu carinho e pela tua presença. Desejo aos telespectadores, nossos ouvintes, toda a felicidade do mundo. A você, ao Lister Channel, também sucesso e bola para frente, muito entusiasmo. Deus dentro de cada um. Amém. Muito obrigado.